Bom dia, meus amados que têm feito esses estudos comigo no meu canal do YouTube. Quero agradecer a Deus por vocês terem estado comigo e por estarem compartilhando com outros e aprendendo juntamente comigo, com o nosso mestre, o nosso professor Espírito Santo, que está em nós. Eu agradeço a Deus por você estar comigo neste canal e hoje eu quero compartilhar com vocês de um estudo maravilhoso que fala em Romanos 8, 14 ao 17, que eu vou ler juntamente com vocês agora, onde diz que nós fomos adotados por Deus. Aqui no trecho da palavra diz assim para nós: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu quero que vocês ouçam e compartilhem e deem um joinha lá no meu canal, em nome de Jesus. Amém? Eu vou lhes fazer uma pergunta. Quem são os adotados por Deus? A Bíblia diz que os crentes em Cristo Jesus são adotados por Deus. E a doutrina da adoção, ela é fundamental, pois ela explica a comunhão que nós, que fomos redimidos por Jesus, desfrutamos, com o nosso Pai Celestial, dessa comunhão. E a graça salvadora de Jesus Cristo não apenas nos transforma de homens escravos do pecado em servos de Cristo, mas também nos transforma em membros da família de Deus aqui na terra. Os adotados por Deus são aqueles que foram redimidos dos seus pecados pela obra da salvação. São aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Jesus, não nossos. Aqueles que foram declarados justos por Deus são também por Ele, o Pai, adotados como filhos, membros da sua família celestial. E o apóstolo Paulo, ele escreve que nós, os crentes em Cristo, recebemos o espírito de adoração e que agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Isso sabe o que é que significa? Que o Espírito Santo de Deus, ele dá testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, conforme está escrito nesse texto da palavra que eu acabei de ler com vocês. O mesmo apóstolo, ele também escreve que Deus enviou o seu Filho Jesus para redimir os que estavam debaixo da lei. E estes são os que receberam adoção de filhos, conforme está escrito em Gálatas 4, no verso 5. A doutrina da adoção é uma verdade maravilhosa para uns, mas também terrível para outros. Isto porque ela destrói, amados, aquela crença bem popular de que todos são filhos de Deus. E isso não é verdade. A palavra de Deus fala para nós. Esses textos eu quero que você leia depois. Em Efésios 2, 3, fala assim que, na verdade, o homem caído, ele é filho da ira, por causa do seu estado de pecado. Então, isso faz com que seu pai espiritual seja Satanás mesmo. Isso é muito duro de ouvir. Os que não são adotados por Deus em Cristo são, na verdade, filhos do diabo.
E isso está escrito em Mateus 13, 38, em João 8, 44, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 10, 1 João 3, de 8 a 12. E muitas pessoas, elas acabam confundindo a adoção com outros elementos do processo de salvação. E misturam especialmente os conceitos de regeneração, justificação e adoção. A regeneração, ela é a ressurreição espiritual. A Bíblia chama esse processo de novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados. E a palavra de Deus diz que a justificação é um ato jurídico em que Deus declara que aquele que nasceu de novo, legalmente ele é justificado com base na justiça de Jesus Cristo. E quanto à adoção, biblicamente, nós podemos entender como um principal benefício de podermos ter sido regenerados e justificados. E ela é a doutrina da adoção, que revela de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus. Ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos, fomos regenerados. Declarou-nos justos sem que nós merecêssemos, fomos justificados. E ele nos recebeu legalmente em sua família, fomos adotados por Deus. E a adoção, essa doutrina da adoção, ela expressa a verdade de que Deus pegou aqueles que não mereciam nada, que mereciam, na verdade, o inferno, e os fez seus herdeiros. Isso está escrito em Romanos 8, versículo 7. Ele não apenas nos recebeu como justos, mas como seus filhos. E eu quero ler para você Romanos 8, versículo 7, amados, que fala assim para nós. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É isso que está escrito. Então, a adoção, ela é uma bênção decretada por Deus. E isso significa que a adoção faz parte do decreto eterno de Deus para nós, os crentes em Jesus Cristo. A Bíblia diz que desde a eternidade, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Foi em amor que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, o versículo 4, 5 e 6. E significa que a base da adoção não está em nós. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos e irrepreensíveis, merecedores de sermos seus filhos. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, e para que, pela obra de Jesus Cristo, a nossa união com Ele, e na nossa união com Ele, nós pudéssemos ser seus filhos. E a adoção, ela nos traz alguns benefícios. A adoção também confere uma série destes benefícios. Os adotados por Deus desfrutam dos privilégios legais de serem filhos de Deus. Eles têm sobre si o nome de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 7, verso 3. Recebemos o espírito da adoção e não da escravidão. Os que foram adotados por Deus têm acesso ao trono da graça e clamam a Deus dizendo: Abba, Pai. Os adotados por Deus são por Ele o Pai, instruídos, corrigidos, protegidos e preservados.
Nós nunca seremos lançados fora, nunca vamos nos tornar bastardos de novo, pois fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme está em Romanos 8,17, que eu li para vocês no início do estudo. Nós fomos adotados por Deus e na nossa adoção alcançaremos essa plenitude quando também receberemos plenamente a nossa herança em Cristo no grande dia da sua vinda, que está próximo, eu creio. Os nossos corpos, a Bíblia diz que serão redimidos e nós vamos reinar com Ele sobre toda a criação restaurada por Jesus Cristo. Isso é ser adotados por Deus. Eu creio assim. É uma adoção muito diferente de uma adoção humana. Quando alguém, um casal, uma família adota uma criança, é muito diferente. Deus nos adota, Ele implanta em mim e você o seu próprio espírito no coração desse filho adotivo, transformando-nos à sua imagem e à sua semelhança. Isto está escrito em Romanos 8,15, que eu li para vocês, que ele fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Sinta-se amado, protegido, guardado pelo Senhor, porque esses são os benefícios daqueles que foram adotados por Deus. Você sempre vai ser instruído, corrigido, protegido e preservado. E nunca mais seremos lançados fora, nunca mais nos tornaremos bastardos porque nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Amém? Que o Senhor te abençoe e você possa ler todos aqueles textos que eu disse a vocês para vocês lerem, para que vocês possam entender que não sou eu quem digo, mas a palavra de Deus nos fala. É muito sério e é muito precioso nós conhecermos as verdades da palavra de Deus. Amém? Tenha um domingo muito abençoado por Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.